Giana caminhava no meio dos dois brasileiros, e a nevasca cobria rapidamente as pegadas do trio. Adam seguia ao lado dos garotos. Seu objetivo era ampliar os potenciais de sensibilidade e praticidade dos garotos e a mediunidade ostensiva da bambina. Eva foi esperar por eles em Quinceio. Os três amigos caminharam para o norte, onde o domínio nazista ainda se fazia visível. Segundo Giana, havia em um local ermo uma pista de pouso clandestina, onde muitos aviões pousavam e decolavam para a França ocupada. Por não termos a noção exata de como está a França, deveremos passar sobre a Espanha neutra, ela disse. Mas isso aumentaria em quilômetros o curso desta viagem. Se cruzarmos a França, ganhamos muito tempo. Mas, olhe, um Stuka pode carregar muitos quilos de bomba. Vamos substituir esse peso por combustível. Podemos parar e reabastecer na Espanha ou em Portugal. E eles vão deixar? Não creio que vamos ter problemas na Península Ibérica, mas não podemos dizer o mesmo da Irlanda. Por ser muito perto da Inglaterra, pode acontecer que nosso Stuka seja detectado pelos radares ingleses e eles tentem nos abater sobre o Atlântico ou o Mar da Irlanda. Então, você deve fazer a manobra de mergulho para que eu e Onofre possamos pular no mar. Está louca? Estou só brincando. Você não controlaria o avião depois que ele desse uma de kamikaze a toda velocidade. Os alemães são treinados para isso. Ninguém mais consegue. Pretendo chegar o mais próximo possível de Cork. E então eu e Onofre pulamos de paraquedas e você volta para La Corunha, o ponto neutro mais próximo, e nos espera. Depois da missão cumprida, vocês podem ir para a França, onde estão os aliados, e retomar a guerra. E quanto a você? Ainda não sei, Nofrinho. A águia não tem ninho. 2 aves e um réptil. Isso aqui está virando um zoológico. Os 3 amigos riram com gosto. A estrada tornara-se uma trilha estreita. O barulho de água corrente animou os viajantes, que poucos passos depois encontraram um pequeno regato que corria por 2 manilhas sob uma ponte de madeira. Eles desceram a pequena altura até o curso de água gelada, beberam e reabasteceram os cantis. Do outro lado, uma casa semi-destruída e abandonada dava à paisagem aspecto desolador. Ainda podiam-se ver algumas peças de roupas balançando no varal, abandonado às pressas. Um balanço de pneu solitário se mexia inquieto, sem o impulso de uma criança. O mesmo vento gélido batia as folhas das janelas repetidamente. Onofre olhou para a cena e sentiu a fúria de um exército que varria de casa pais, mães e filhinhos. Sentiu o pêsar e o medo da família que deixava o fruto de anos de trabalho e a história de suas vidas sem o direito de, ao menos, olhar para trás. Evaristo imaginou se não teriam deixado algo de útil na casa que eles pudessem aproveitar, mas Giana disse que o maior inimigo do trio era o tempo. Deveriam colocar-se em marcha. Adam, com a ajuda involuntária da espiã, atirou uma pedra em direção a uma casinha de cachorro no quintal. O barulho fez o canino faminto latir e chamar a atenção dos viandantes. O tutor então se aproximou de Onofre.
usuflando-lhe a sensibilidade. Tem um cão aqui. Abandonaram o bichinho, pobrezinho. Não temos tempo para isso, Urutu. Galinha voadora sem coração. Ele está preso, precisamos pelo menos soltá-lo para que tenha uma chance. Giana gargalhava. Nem em guerra vocês perdem o bom humor. Deus salve o Brasil. Rapazes, não briguem, pois sei que na verdade se adoram. Um minuto que usarmos para ir até lá e soltar um animalzinho não vai fazer diferença. Evaristo, enquanto isso, você olha se encontra algo de útil dentro da casa, como gostaria. Está certo, Bela. Vamos até lá. Uma vez dentro do quintal, Giana manifestou seu desejo em relação à casa. Quem sabe eu não encontro um batom? Estou sonhando com isso. Pensei que não conhecia o produtinho. Onofre satirizou. Realmente eu não conhecia, até seu pai me emprestar o dele certa vez. Daí eu me apaixonei. Maledeta, brincou o piloto. Entraram pelo jardim da casa recém-abandonada. Onofre correu para o quintal ao encontro do cão e foi logo dando a ele um pedaço de cereal que o pobre animal comeu de uma vez. Em seguida, lambeu, agradecido, a mão do terno pracinha, que deu a ele o nome de Ruivo, devido à sua pelagem cor de cobre. Evaristo entrou pela janela aberta à procura de coisas que pudessem ser úteis ao longo da caminhada. Giana, por sua vez, permaneceu parada, de pé, no local de onde o portão frontal fora arrancado, deixando as dobradiças solitárias ainda presas ao umbral. Tinha as pernas afastadas e uma metralhadora segura, firme de encontro ao peito. Evaristo vinha a seu encontro, mostrando os apetrechos que havia conseguido encontrar. Olhe, Giana, uma corda, uma caixa de remédios e... Psiu! A moça colocou o indicador sobre os lábios. Olhe para essas dobradiças. Os artefatos vibravam de maneira conhecida. Um tanque? Deitada ao chão, com o ouvido encostado ao solo, ela respondeu. Mais de um. E não estão muito longe. Onofre, estão vindo tanques por esta estrada. Venha, precisamos nos esconder. O praça veio acompanhado de seu mais novo amigo. Percebe a trepidação? Ela continuou. Eles estão muito perto. Estamos em um local com um raio muito grande de terreno descampado. O que acham que podemos fazer? Quando paramos para beber no riacho, não perceberam que ele corre atrás de 2 manilhas? Podemos nos colocar lá. Deve estar gelado, mas não há outro abrigo que possamos alcançar a tempo. Maravilha, Nofrinho, a moça disse, beijando-lhe as faces, que se tornaram rubras. Fenômeno que não passou despercebido a Evaristo. Da cor que você está, arrisco-me a dizer que agora é uma coral. E você continua uma galinha, só que agora invejosa. Rapazes, não é hora para piadas. Eles vão aparecer no horizonte a qualquer momento. Os 3 correram para a ponte. Giana entrou na manilha da esquerda, alojando-se bem no centro dela, do que foi seguida por Evaristo. Onofre e seu amigo de 4 patas ocuparam a da direita. A proximidade dos blindados e o som dos passos e vozes alemãs eram aterradores. O pânico crescia dentro dos garotos, que, embora tremessem de frio, suavam. Onofre não conseguiu manter o cão dentro da manilha. O animal, ao perceber a chegada dos intrusos,
fez o que fora programado para fazer. Correu e atacou os invasores, no afã de proteger os novos amigos. Os latidos estridentes e repetidos foram silenciados abruptamente pelo som do disparo de um fuzil. 2 lágrimas escorreram pelo rosto do meigo soldado brasileiro. Evaristo e Giana se comunicaram sem pronunciar uma só palavra. O corpo todo da moça tremia ao ouvir os passos dos alemães exatamente sobre ela e a passagem dos blindados. A sensação era de que tudo desmoronaria sobre eles. O piloto brasileiro, olhando dentro dos olhos da italiana, levou a mão ao bolso da jaqueta de couro marrom forrado de pelo. Depois de tirar algo de lá, se despiu dela e colocou-a sobre os ombros da espiã, que sem resistência a vestiu. Ainda sem tirar os olhos dos dela, mostrou entre o polegar e o indicador uma caixinha dourada e roliça, que graciosamente ele destampou, revelando um batom rosa claro. A conversação muda continuava vibrante. O piloto, ignorando a trepidação intensa que fazia suas mãos tremerem, aplicou o produtinho, entre aspas, trêmula e desajeitadamente nos lábios de Giana, que fechou os olhos e comprimiu os lábios no gesto próprio das mulheres, depois de usarem seu fiel escudeiro, o batom. O piloto viu todas as suas resistências quebradas por aquele ato e, aproveitando o momento de silêncio obrigatório, ousou beijar a mortífera espiã, que, para o seu espanto, também o beijou, apaixonada. Uma explosão se fez ouvir. Os alemães, sem ao menos verificar o que havia dentro da casa abandonada, atiraram uma granada pela janela aberta e seguiram para o norte. Por mais alguns minutos, os 3 permaneceram dentro das manilhas. A espiã continuou abraçada ao piloto, até que Onofre apareceu na abertura redonda e chamou por eles. Pronto, eles se foram. Explodiram a casa e mataram o cachorro. Podemos sair e seguir. Os olhos dele percorreram os 2 companheiros, parando na jaqueta da Fabi que a moça usava, e os lábios borrados em tom rosa. Tentei usar o batom durante a trepidação, ela disse encabulada. Olhando para Evaristo, Onofre percebeu que o acontecido deveria ficar entre eles e disse apenas: "Vamos indo." Giana se posicionou entre os 2 rapazes, colocando um braço no ombro de cada um enquanto dividiam a mesma bebida. Andaram por mais 2 horas, quando um grito de socorro em italiano os fez parar e aguçar os ouvidos. Colocaram-se em fila indiana, Evaristo primeiro, Onofre no fim e Giana no meio, com as armas engatilhadas, e seguiram as súplicas até se depararem com uma cena peculiar. Um homem, deitado de costas para eles, tinha a perna presa em algo que parecia uma armadilha para pegar cervos. "Pelo Santo Padre, me tirem daqui! Sou um pobre agricultor, estou quase desmaiando de dor." Onofre já ia ganhando a dianteira quando sentiu um puxão no braço direito, dado pelo colega. "Espere, Onofre, não se aproxime dele." "Ele está ferido. Que mal pode nos fazer? Olhe para a perna dele, está se partindo naquela armadilha." "Espere, Cascavel. Tem algo errado", cochichou Evaristo. "O que foi agora?" Ema desconfiada. A arma de Giana se engatilhou.
O que faz aqui? Evaristo perguntou ao homem, usando o pouco italiano que conhecia. Estava trabalhando quando caí nesta armadilha. Sou camponês. Não é mesmo? E se olhar para nós, vai ver que tem 3 fuzis apontados para sua cabeça. Portanto, diga qual é a sua e quantos vocês são. Não entendo, amigo. Evaristo disparou uma rajada de tiros para o alto, e o homem, de um salto, ficou de pé em uma só perna. A outra parecia ter sido amputada havia tempos, e na armadilha continuava uma perna de calça cheia de capim, com uma bota colocada estrategicamente na barra. O desconhecido ergueu as mãos em sinal de submissão. O terreno está minado, não está? Perguntou Giana. Por que faz isso, homem? Perdi minha perna em combate e fui dispensado do exército. Não aceito, não admito. Preciso lutar pela Itália. Por isso, continuo aqui a explodir aliados incautos. Riu escandalosamente. Também sou italiana. Somos compatriotas e você queria me matar. Se você se associa a aliados, é traidora. Você precisa de ajuda. Onofre tentou argumentar, misturando italiano e português. A Itália está sendo livrada dos nazistas. Estamos aqui para libertar o país. A guerra está acabando. Volte para sua casa. Acham que nos enganam? Querem me fazer prisioneiro? O ex-soldado deu um passo em direção aos amigos e um clique foi ouvido. Adeus, bastardos! Um grito de desespero vindo de Evaristo cortou o ar. Corram! Os 3 correram na direção oposta, ainda ouvindo a gargalhada do soldado mutilado. Ao lado dele, Adam tentava retardar ao máximo possível o momento em que ele tiraria o pé de cima da mina, que voaria pelos ares, dando assim tempo para os garotos se afastarem da explosão. O barulho foi ensurdecedor. Onofre sentiu-se como se estivesse sendo carregado por um vendaval que o jogou violentamente de bruços sobre o solo. Virou-se rapidamente e observou, estarrecido, Saulo e Adam socorrerem afetuosamente o perturbado ex-soldado italiano. Mudo, observou os amigos trocarem um forte abraço e, agradecido, vislumbrou Lina, que chegava trazendo o ruivo nos braços. Onofre correu para ela e, com extremo carinho, acariciou a pelagem brilhante do animal. Depois, tomou-o em seus próprios braços e beijou o alto de sua cabeça. Por que ele foi sacrificado? Ruivo foi sacrificado para salvar vocês e o RSM. Se não fosse a presença dele na casa, vocês teriam continuado em frente e sido alcançados pelos alemães. Os cães são programados para proteger. Ele cumpriu esse papel lindamente. Mas não fez nada para merecer uma morte tão violenta. Nenhum animal faz por merecer a violência, já que não são donos de seus atos, ao contrário de nós, seres pensantes. É dever do homem amar e proteger os animais. Mas pense por outro lado. Se não há expiação, a dor deles passa a ser a dor da evolução. A caminhada de Ruivo foi adiantada em muitos estágios pela bravura que demonstrou e pelo sacrifício que fez, mesmo que isso tenha sido involuntário. Que bom que ele está bem. Ao contrário dos homens, eles não carregam suas aflições consigo.
Por isso, são socorridos e reencarnam imediatamente. Boa sorte, Ruivo. Obrigado, amiga, e vá com Deus. Idem a vocês. Volte à sua missão, pracinha. Os poetas partiram, levando seus socorridos, e acenaram para Adam, que ficou ao lado do protegido, e para Onofre, que ouviu uma voz feminina chamando insistentemente por ele. Voltou-se na direção da voz e viu o rosto de Giana. Onofre, Nofrinho, fale comigo, por favor. O praça tentou abrir os olhos sujos de sangue. A queda lhe causara um corte profundo na testa. Deitado no solo, viu de maneira turva os amigos debruçados sobre ele, e não trazia memória consciente do que vivera enquanto desmaiado. Está bem, Nofrinho? Diante da afirmativa do soldado, ela continuou. E eu que pensei que já tinha visto de tudo nesta vida. Convivo com a espionagem desde a infância, mas nunca vi um maluco se explodir diante de meus olhos. É realmente triste o que a guerra faz às pessoas, ele conseguiu dizer. Tenho medo de que no final eu também perca a razão. Que Deus tenha piedade desse homem. E você quase caiu na armadilha dele, né, Surucucu? Escute aqui, ô ganso estressado. Como você percebeu que havia algo errado? Observando as mãos dele, percebi que eram lisas e sem os calos próprios de quem trabalha na terra. E a voz não mostrava a dor que uma armadilha daquela cravada na perna causaria. Acho até que um ser humano não resistiria àquela dor sem desmaiar. Os 3 heróis dividiram entre si a ração do dia e seguiram. O sol se punha quando chegaram a cerca de 100 metros da pista. Devem permanecer aqui e dormir bem escondidos, disse Giana. Eu vou entrar em contato e aproveitar a noite para preparar o avião, os paraquedas e o combustível de que precisaremos. Amanhã, durante o dia, acerto todos os detalhes. Quando a noite cair, vamos roubar a aeronave. Depois disso, vamos passar a ser o alvo mais desejado desta guerra, pelos alemães. Por estarmos em um Stuka roubado, e pelos aliados, pelo simples fato de estarmos em um Stuka. Valem-nos meu santo Eusébio de Vercelli. Boa noite, amigos, durmam em paz, finalizou, beijando os rostos dos 2 garotos e saindo rapidamente. Nossa, Evaristo! Vermelho desse jeito parece até um tico-tico rei. Está com ciúmes. Imagine. Quando você pular com ela sozinho, respeite a moça, hein? Réptil obsceno. Obsceno, eu? Sim. Olhe para o lema de vocês da FEB. E existe algo mais obsceno que o senta-pua, entre aspas, da FAB? Os brasileiros riram juntos. A verdade era que ambos, enamorados pela bela espiã italiana, não gostariam de magoar um ao outro. Durma com Deus. Você também.